É isso aí, e hoje nós vamos falar sobre problemas de processamento auditivo. Hoje, a nossa parceiríssima Vanessa Rezende não pôde vir e no seu lugar ela enviou a sua irmã, quase que gêmeas, a Leda Rezende. Leda, bom dia, tudo bem? Dia, Leda, que é fonoaudióloga e vai hoje nos dar essas dicas, vai nos falar sobre esse assunto tão importante que às vezes pode passar desapercebido. Leda, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, sim. Então tá joia. Leda, eu quero te fazer uma pergunta então. O que é esse transtorno do processamento auditivo? Então, o processamento auditivo é, como o próprio nome diz, né? É o processar da informação que nós escutamos. É como o nosso cérebro traduz as informações que nós ouvimos. Já o transtorno do processamento ou a desordem do processamento auditivo vai ser a dificuldade do cérebro em processar essas informações devido a algumas inabilidades. Então, não tem a ver com perda auditiva, né? Algumas pessoas pensam, porque a pessoa não escuta direito. Não, a pessoa está escutando. Ela não consegue processar. É aquela pessoa que fica assim, quê? Fala de novo. Até conseguir entender o que o outro está dizendo. A Carol falou aqui no início do programa que até o slogan aí de uma marca aí, né? Para você que escuta, mas não entende bem as palavras, seria mais ou menos por aí? Isso mesmo. A pessoa escuta, mas ela não consegue entender por algumas inabilidades do cérebro. Agora, por exemplo, dentro da família, assim, é possível que, por exemplo, os pais já observem, os colegas, professores, sobre essa dificuldade no transtorno auditivo, ou isso mesmo venha de um exame clínico? Tem como sim, né? É importante você falar dos professores, porque muitos professores encaminham, né, crianças para a fonoaudiologia quando percebem. Eu falo, parece que essa criança não está me escutando direito. Então, alguns sinais que você pode observar. Primeiro é sempre pedindo, não estou entendendo, repita. A criança ou até mesmo o adulto, porque o processamento é algo que não é tão conhecido ainda por toda a população. Então, muitas vezes, pode ser no adulto também, que não foi diagnosticado. Então, uma pessoa que às vezes também você está no quarto, você chama, ela não sabe, ela tem dificuldade de lateralização do som, ela não sabe identificar de onde está vindo o som. Na criança é importante a gente observar se a criança também apresenta trocas na fala. É muito frequente crianças que apresentam trocas na fala e que tenham também uma alteração do processamento. E algo que às vezes os familiares às vezes costumam reclamar da pessoa que tem essa dificuldade de processamento, que às vezes causa uma irritação, é a latência de resposta. O que é essa latência de resposta? Vou dar um exemplo para você que está do outro lado. Vamos supor que o pastor Jean fala com a esposa dele assim, amor, pega a toalha para mim. Aí ele termina de falar, pega a toalha para mim. Aí a esposa, eu vou pegar. É esse tempo, essa dificuldade de entender e dar um tempo maior do que a gente espera para a pessoa já responder imediatamente. Então, são sinais que mostram que a pessoa pode ter uma dificuldade do processamento. Entendi. E agora, se a gente for pensar, o que se refere a causas ou possíveis causas aí desse transtorno de processamento auditivo? As causas, elas podem, dentro de todas, assim, a gente vai citar algumas. A primeira que eu trago para os pais estarem sempre olhando são as otites, são aquelas infecções de ouvido que a criança apresenta. Por que a pessoa pode ter depois um transtorno do processamento por causa disso? Nós precisamos, desde a infância, pastor Jean, que o som... Serginho, desculpa. Estou com o Jean até hoje na cabeça. Desde a infância, a gente precisa que o som que entra no nosso ouvido chegue certinho ao nosso cérebro, porque o cérebro da criança precisa ser estimulado da forma correta. Então, se eu tenho uma infecção, é como se eu falasse atrás de uma parede, o som não chega igualzinho. Então, o som não chega certo, não vai ser, é como se o cérebro não aprendesse da forma certa, o som como ele é, e a criança também não aprende a falar da forma certa, ela não consegue separar o som do P e do B, por exemplo. Então, fique de olho nas otites. Também pode acontecer, também da criança ao nascer, ter uma falta de oxigenação. Então, isso pode gerar
E também imaturidade cerebral, que não tem nada a ver com a pessoa que a gente fala assim, não, ele é imaturo, só fica brincando, não é isso. É o cérebro que às vezes está desenvolvido um pouco fora do esperado, então pode ter uma dificuldade de processamento. E aí, então, tem que fazer o exame do processamento auditivo com o fonoaudiólogo para ver se realmente, né, a pessoa existe essa disfunção. Agora, Leda, por exemplo, você falou ali atrás sobre essa questão de ao nascer. O teste da orelhinha já ajuda e já aponta algo nesse sentido ou não, necessariamente não? Olha, o teste da orelhinha vai verificar se a pessoa escuta ou não. E se não, depois vai ter que fazer outros exames para verificar qual tipo de perda auditiva que essa criança apresenta, né? Esse bebê no caso. Então, ele não vai indicar nada do processamento, né? O que pode acontecer, vamos supor que no teste da orelhinha ou mais para frente detectou as otites. Então, aí vai ajudar, mas não é, ainda não tem como saber vai ser definitivo. Né? E é importante você falar do teste da orelhinha, porque a gente lembra da idade. E para você dar o diagnóstico que tem essa desordem do processamento, só pode ser após 5 anos e meio, porque o cérebro já está maduro o suficiente. Porque antes a criança vai apresentar alguns erros no teste, mas é por causa da idade, naturais, e não porque ela tem um transtorno. Observando, por exemplo, essas causas, observando aí essas circunstâncias aí, deve-se procurar o quê? Um otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo ou qual profissional? Pode procurar o otorrino, sim, né? Porque o otorrino vai avaliar outras funções, outras áreas e que certamente... Questão mais fisiológica, isso, né? E certamente ele vai encaminhar para o fonoaudiólogo, porque é o fonoaudiólogo que vai fazer a avaliação do processamento. E se tiver alterado, também é com o fonoaudiólogo que vai ser feito que a gente fala que vai fazer estimular o cérebro, dentro de uma cabine acústica, para você que já fez uma avaliação da audição, é a mesma cabine que a gente usa para fazer audiometria, né? A criança fica dentro daquela cabine e o fonoaudiólogo vai estimulando através de um fone com alguns sons, algumas atividades para que esse processamento melhore. Interessante. Então, aí o profissional pode ser o otorrino. Naturalmente, ele deve encaminhar a um fonoaudiólogo para esse tipo de exame, né? Isso. Complementar aí. Agora, como que esse transtorno, né, do processamento auditivo, ele pode afetar a vida da pessoa, seus familiares, trabalho, estudo, no caso de criança? Sim, dentro da escola, pensando na criança, vai ser uma criança que vai ter, como ela tem uma dificuldade na fala, muitas vezes ela passa isso para a escrita, como ela tem uma dificuldade na informação auditiva, ela apresenta dificuldade nessa lateralização, então se a professora fala de coça, ela perde essa informação, ela tem uma dificuldade com os ruídos ambientais, então às vezes sons tão simples para a gente, essa pessoa ela apresenta dificuldade de manter a comunicação se tiver sons ao redor. Então, essa criança, ela apresenta essas dificuldades, né, que pode afetar o aprendizado escolar. E também dentro de casa, muitas vezes o que a gente vê, se a família não conhece que essa pessoa tem um problema de processamento, muitas vezes a mãe fala, gente, mas ele escuta bem, eu falo, ele não responde, ele é desobediente, não é isso, ele precisa de um tratamento. E algo que eu falei com vocês a respeito dessa latência de resposta, muitas vezes o marido é mulher, né? Porque a mulher fala com o marido e ele demora para responder. Por quê? Porque tem um problema de processamento. Ela fala, você não está me escutando. Parece, né? Mas não é. Oh, Jesus, aí tem muita mulher que reclama aí que tem que falar 2, 3 vezes com o marido lá. Isso, mas às vezes o homem tem mais facilidade de não ficar guardando tantos detalhes, não é o processamento. Mas essa conversa que eu estou tendo com você, aí fala, aí demora um pouquinho para responder, fala, mas você não está querendo me responder? Né? E às vezes gera aqueles atritos, até um profissional falar, não, ele é com uma alteração de processamento mesmo. E dentro disso, quando a gente fala assim, diagnosticado esse transtorno, isso caminha para qual tipo de ação, intervenção, de tratamento e de cuidado? Então, a primeira coisa, teve o diagnóstico, vai para o fonoaudiólogo, que vai estimular esse cérebro dentro de uma cabine acústica, né? O fonoaudiólogo vai fazer isso e com outras atividades. Cabe também levar as informações para a escola,
né, dentro desse tratamento também tem que levar as informações para a escola. Então o professor fala sempre de frente, essa criança tem que ser uma das primeiras fileiras ali, nas primeiras carteiras. Quando o professor for chamar atenção, às vezes tem que dar um toque na criança, porque às vezes ela fica um pouco dispersa. Então essas são então a forma realmente de um tratamento, junto com o fonoaudiólogo e dando essas dicas tanto para a escola quanto para os pais. Falar de frente para a criança, não deixar ela de costa, né? Não falar de costa, falar de longe, sempre olhando para ela prestar atenção em você. E diante assim, perdão, diante desse diagnóstico, vem o tratamento. Por uma causa fisiológica, talvez possa ser necessária uma intervenção, talvez cirúrgica, algo assim? Se tiver algo, né, igual você está falando, assim, algo que da parte médica, né, que gerou o problema de processamento, aí é como se fosse uma outra parte, né? Porque numa otite é uma inflamação. Isso. Ali tem que ser combatido com anti-inflamatório, antibiótico e tudo. Até porque dá febre, essas coisas todas, né? Isso mesmo. Isso pode, porque a gente sabe, a otite ela pode até provocar males, até perda da audição. Uhum. E isso, em decorrência, vem esse transtorno do processamento, que seja... Essa intervenção, ela é mais rápida se diagnosticada lá no iniciozinho, ou como você falou, no caso do adulto, a gente também observa isso. Aí pode ser um processamento diferente, um tratamento, só que mais extenso, ou não necessariamente? No caso, pensando na otite, vai para a medicação, né? E fica com o otorrino. Agora, a otite foi uma possível causa da alteração do processamento. Quanto mais cedo, tudo que a gente trata, quanto mais cedo em relação à nossa idade, tudo é mais fácil e mais rápido de ser solucionado, sim. Né? Justamente porque o cérebro ainda está jovem, né? Tá sendo estimulado ainda. Então, na infância, ainda na infância ou no adolescente, é um pouco mais rápido, sim, do que na vida adulta. Muito bacana, gente. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Interessante, né? A gente sempre pensa assim, de uma forma muito simplista, tá meio surdo, tem que levar e pronto. Não, às vezes ouve bem, só que está com problema no processamento. Então, por isso que os pais precisam ficar bastante atentos aí à condição do seu filho, essas ações e reações dele, porque pode estar ali sendo caminhando ali para esse transtorno do processamento auditivo. Gente, bati esse papo aqui agora com a Leda Rezende, irmã da nossa querida Vanessa Rezende. Um abraço para a Vanessa. Leda, muito obrigado por ter vindo ao programa, ter nos dado essa aula aí, falar dessa... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.